Preparação, 12ª, filosofia, segunda parte e a última, e assim como exame extraordinário. Então, esta é a última parte. Se você não assistiu à primeira, vou fazer a questão de deixar o link na descrição deste mesmo vídeo. E além disso, tem preparações que nós demos no ano passado. Então, os conteúdos de matriz do ano passado, a maioria deles coincidem com deste ano. Então, nós não vamos aqui repetir, porque já demos a explicação também no ano passado. Então, esses todos os links estarão disponíveis aí por baixo. Para hoje, nós vamos começar aqui com aquilo que se chama de cidadania, liberdade e responsabilidade. São conteúdos que constam da matriz. Vamos tomar o conceito de cidadania. Esse conceito está relacionado à participação ativa do indivíduo na vida política e social da comunidade. Aristóteles foi um dos primeiros a definir a cidadania como a capacidade de participar dos assuntos públicos e da governança. Na visão moderna, inspirada por filósofos como Jean-Jacques ou Rescue, a cidadania envolve não apenas direitos, mas também deveres, como a responsabilidade de obedecer às leis e contribuir para o bem comum. O conceito de cidadania está, portanto, ligado ao pacto social e à ideia de que a liberdade individual deve ser exercida em harmonia com as regras coletivas. Então, nós já percebemos aqui a definição de cidadania no sentido moderno, assim como no sentido antigo, do famoso Aristóteles. Então, Aristóteles diz que cidadania tem a ver com a participação de coisas públicas, ok? Enquanto para a atualidade tem a ver com cumprir deveres, assim como tem a ver com direito, assim como deveres no coletivo. Agora, vamos ver o que seria liberdade. A liberdade pode ser entendida de diversas maneiras. Para alguns filósofos, como John Locke, a liberdade está diretamente relacionada aos direitos naturais, incluindo o direito à vida, à liberdade, à liberdade e à propriedade. Então, John Locke, ele vê como liberdade como questões de direitos naturais. Então, alguém está livre de ter a vida e tudo mais. Agora, vamos ver o que o Immanuel Kant acha o que é ser liberdade. A liberdade está associada à autonomia moral, ou seja, à capacidade de agir conforme a razão e a moralidade, não apenas por desejos ou imposições externas. Há também uma distinção clássica entre a liberdade negativa, a ausência de impedimentos externos, e liberdade positiva, a capacidade de autodeterminação. Então, nós estamos a ver aqui que liberdade, segundo esses filósofos, tem a ver com estar livre, quer dizer, não só para a natureza, ok? Como John Locke disse, assim como tem questões externas, ok? De acordo com a razão da moralidade, ok? Se calhar pode ser da região em diante. Agora, o que seria a responsabilidade? Na filosofia, a responsabilidade está frequentemente relacionada à noção de moralidade e liberdade. Sartre, por exemplo, defende que a liberdade é inseparável da responsabilidade. Ao sermos livres para escolher, também somos totalmente responsáveis pelas consequências de nossas escolhas. A responsabilidade também pode ser vista sob uma ótima política social, como a responsabilidade cívica de contribuir para o bem-estar da sociedade e respeitar os direitos dos outros. Então, a responsabilidade não só tem a ver com o indivíduo na sua escolha, mas sim tem a ver com o público em geral. Quer dizer, cada um tem uma responsabilidade de cuidar do meio ambiente, cada um tem a responsabilidade de participar em coisas que
dá para ajudar o outro, né? É mais ou menos assim. Temos que conhecer também aquilo que são funções do Estado. De um modo geral, são consideradas três funções do Estado. A primeira coisa é a segurança, a segunda é a justiça e, por fim, é o bem-estar. Então, essas são as três funções do Estado. No Estado de Direito, todos os membros do Estado são submetidos à mesma lei. Todos, não importa se é presidente, não importa se é polícia, não importa se é professor, não importa se é aluno, no Estado de Direito, todos os membros do Estado são submetidos à mesma lei, ok? No Estado de Direito, ninguém está acima da lei, neste caso, a Constituição. Isso está mais que claro. No Estado de Direito, existe separação dos poderes. Então, essas são as funções do Estado e o que acontece no Estado de Direito são esses também três pontos. Então, o Estado deve ser responsável a trazer-nos a segurança, a trazer-nos a justiça e a trazer-nos o nosso bem-estar. Então, se o Estado não faz isso, isso quer dizer que esse Estado está fora do lugar, não está a exercer a sua função, ok? Outra coisa que nós encontramos aqui chama-se descrever o pensamento político de Santo Agostinho. Então, isso tudo está costa da matriz, ok? O pensamento político de Santo Agostinho encontra-se na sua obra, A Cidade de Deus. Esta obra espalha uma reflexão acerca da história da origem do Estado. Nesta obra, Santo Agostinho fala de duas cidades. Estas partilham entre si a humanidade. O amor próprio que conduz a desprezo de Deus fez a cidade a cidade terrena. Amor de Deus que leva ao desprezo de si próprio ergueu a cidade celeste, a cidade de Santo Agostinho ainda diz que as duas cidades existiram sempre lado a lado desde a origem dos tempos. Uma tem Caim e outra tem Abel como fundadores. Então, para quem já leu a Bíblia, já vai à igreja, acho que já conhece essa história. Uma terrena com os seus poderes políticos, a sua moral, a sua história, as suas exigências, cidade terrena. Claramente que aqui na terra onde nós vivemos, nós não vivemos, quer dizer, a maioria das pessoas não vive com base na lei de Deus, mas sim vive com base na lei dos homens, que são as exigências políticas. Isso é o pensamento de Santo de Agostinho. Agora, a outra cidade é diferente, que é chamada de cidade celeste. Simboliza os cristãos participando do ideal divino. As duas ideais são pensamentos, né? Leis também. Ideais, as duas cidades permanecerão até ao fim dos tempos. A cidade terrena é onde se encontra o Estado. Então, nesta terra onde reina todo o tipo, como construir um Estado de direito na cidade terrena? Santo Agostinho diz que, como nunca existiu, também nunca existirá, a exemplo dos reinos antigos em que nunca houve Estado de Direito. Então, esta é uma visão de Agostinho de Hipona. Nós acabamos de ver aqui aquelas questões de Estados de Direito, né? Que num Estado de Direito, todo mundo estão sob, quer dizer, todo mundo deve obedecer à mesma lei, não importa a classe em que a pessoa pertença. Então, Santo de Agostinho de Hipona quer dizer que no mundo nunca haverá isso. Ok? É a visão de Santo de Agostinho de Hipona. Agora, não é para você vir aqui e começar a dizer, tá já, falar coisas. Isso é Santo de Agostinho de Hipona. Consta da matriz. Então, eu tenho que ensinar isso, porque vai ser no exame. Portanto, os governantes que temos na terrena devem saber que receberam esses poderes como dádiva divina.
e os cidadãos não podem julgar se está governando bem ou não, visto que a isso não lhes compete. Portanto, sendo dádiva divina, o governante deve governar com base nas leis da cidade celeste. Isso nunca vai acontecer neste mundo. Quer dizer, um presidente tomar a lei, a Bíblia, quer dizer, um país, né? Um dos exemplos que nós temos é Israel. Israel é um dos países escolhidos de Deus e é a cidade que segue a Bíblia mesmo. Mas, por exemplo, como Moçambique, o presidente tomar a lei da Bíblia e os cidadãos moçambicanos viverem com base da Bíblia, acho que não. Mas o Santo de Agostinho de Hipona diz aqui, é uma ideia dele que ele acabou de deixar. Para Santo Agostinho, o Estado tem sua origem no pecado original. Então, o princípio de Estado, por que existe Estado na Terra? É por causa do pecado, ok? Esse pecado iniciou onde? No Jardim do Éden. Então, eu acho que Santo de Agostinho parece que foi um cristão. Ambos estão de comum acordo ao afirmar a superioridade da Igreja perante o Estado e que este está subordinado à Igreja. Aqui, Santo de Agostinho de Hipona nos traz uma ideia de que a Igreja está em cima do Estado. Mas o que nós observamos não é isso. Parece que a Igreja está junto com o Estado nesses dias em que vivemos. Não há nenhuma diferença entre Igreja e Estado. Quer dizer, os bispos estão diretamente ligados com a política. Então, Santo de Agostinho, ele via diferente. Se calhar como foi no tempo antigo, se calhar foi assim, mas nesses dias não é assim. Então, na prova você poderá responder conforme o pensamento de Agostinho, não conforme o seu pensamento, ok? Número 4. Explicar as teorias do contrato social em John Locke e Jean Jacques. Ok? Esta é a última parte, então vamos ver aqui. Se está a gostar do vídeo, faça questão de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal se és novo para nos dar aqui a força e nós continuarmos a crescer. Vamos aqui. Os três filósofos contratualistas, todos eles da Idade Moderna, são chamados contratualistas porque, na concepção deles, para termos Estado numa sociedade, os cidadãos estabelecem um contrato entre eles. Por isso, para se estabelecer esse contrato, os cidadãos devem sair da condição natural em que se encontravam e assumirem certos compromissos para si mesmos e para a sociedade. Portanto, esses filósofos são Hobbes. Para John Locke, o contrato surge quando o homem delega os direitos à vida, à saúde, propriedade, à comunidade. Em Locke, os direitos são limitados. Então, o resumo é este. Para Locke, os direitos são limitados. Para Rousseau, o contrato surge à medida em que o homem sai da sua condição degenerada por corrupção de valores, quando ele recupera os valores corrompidos através da educação, a moral, passando a não ser simples indivíduo, mas um cidadão e um súdito e legislador ao mesmo tempo. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.